Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa live do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Que Jesus, o sol das nossas vidas, nos abençoe a todos. Abençoe o José Silva, que está aí conectado com a gente. A Ive Santos. Jesus te abençoe, Ive, você, o seu lar, a sua família. Sejam todos muito bem-vindos. Vou colocar o parente, que é o nosso palestrante da noite. Ele falou assim: Bim, nós vamos fazer aqui uma conversa. Você não me enrola, não. Eu falei: conversa comigo mesmo, parente. Comigo, rapaz. Eu ficava lá, eu não era feirante, mas eu ficava na feira vendendo lá com a turma, ajudando. Então, conversa com a gente mesmo. E ele escolheu um tema que eu fiquei muito feliz de ele ter escolhido, e vai estar falando sobre a fé. Olha isso que bonito, como se a gente não precisasse, né? E ele falou, realmente a gente precisa bastante. Então eu já vou colocar aqui. Primeiro salda a turma aí, que daí eu coloco os slides, né, parente? Cai para dentro. Verdade. Então, um bom sábado para vocês. Espero que estejam todos e tudo bem por aí. Espero que vocês estejam caminhando em direção à luz, né, vencendo os desafios do dia a dia, os desafios da Covid, o desafio do isolamento, desafios que a vida nos traz. E a ideia é dividir um pouco o que eu sei, pedindo sempre a Deus que mantenha a minha humildade, que mantenha minha perseverança, minha resiliência, minha capacidade de seguir em frente. E agradecer a todas as pessoas que andam comigo nesse caminho que leva a Jesus. Especialmente a Bim, que está sempre lá do meu lado, falando: não, amigão, não para, não. Vamos que vamos. Mais um passinho aqui, mais um passinho ali. Assim, a gente vai andando passinhos de formiga, mas espero andando em direção à luz que vem de Deus. Mas é claro que sim. Meu irmão, eu já te falei, eu não te largo mais nunca, bicho. Eu já te falei. Acabou mais nunca. Nós vamos estar montando aí galáxias um dia. Pode talvez demorar um pouco, mas nós vamos. Enquanto isso, a gente vai fazendo as lives aqui, palestra no centro, tá, essas coisas. Mas um dia faremos, estaremos construindo galáxias um dia juntos. E eu vou ficar dos mais felizes quando isso acontecer. Vamos lá. Então, eu vou colocar os seus slides aqui. Eu vou estar no backstage como. Backstage não, vou estar aqui pequenininho também, mas mais como coadjuvante. É ele a estrela da noite, assim como Jesus. Cá pra dentro, parente. Tá aí, o primeiro slide já está na tela. Seja muito bem-vindo. Fé, que Jesus te abençoe, meu irmão. Tô por aqui, tô aqui. Vamos lá. Então, assim, primeiro eu queria falar com vocês que a ideia dessa que não é uma palestra, não é nada acadêmico, é um ajuntamento de um monte de coisa que a gente vê, que a gente escuta, que a gente lê. E a ideia de falar de fé, por que eu resolvi falar de fé? Porque a fé verdadeira, quando ela está dentro da gente de uma maneira profunda, de uma maneira enraizada, ela nos permite passar por problemas difíceis de uma maneira mais branda. Não quer dizer que você não vai ter problema. Os problemas serão os mesmos. Mas eu devo dizer que quando você passa por esses problemas com fé, os problemas ficam menores. O tempo parece que se encurta. Principalmente agora que a gente está passando por um problema de isolamento, ninguém pode dar abraço em ninguém, ninguém pode ver ninguém, ninguém pode sair para ver as pessoas. Estão passando por muitas privações, algumas pessoas com privações de liberdade de caminhar, liberdade de ver os outros, liberdade de ir no mercado, liberdade. Então, isso nos faz muita falta, especialmente para aqueles que já estão sozinhos, no estágio mais avançado, que têm uma fragilidade maior fisicamente por causa da saúde, e a chance dessa pessoa conviver com outros está ficando cada dia mais difícil. A gente tem aqui esses mecanismos de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, mas ainda assim nada substitui o toque humano, né? Então a gente tem, nesse momento, a gente tem uma necessidade muito grande de aconchego. E aí eu peço para que vocês se lembrem como é bom ter um abraço amigo quando a gente está passando por um problema. O abraço de mãe,
como é bom ganhar abraço de mãe, né? E é interessante que o tempo vai passando, né? Primeiro você olha para a mãe para cima e abraça as pernas dela, mas o tempo vai passando, a mãe parece que ela vai encolhendo e você abraça ela e ela já está aqui no seu peito. Então, abraço de mãe é sempre bom. Abraço de pai é sempre bom. Abraço do companheiro de jornada ou da companheira de jornada, são todos esses muito especiais. Mas eu gostaria que você fechasse os olhos por um minuto e imaginasse quão bom é o abraço de Deus quando nós temos fé e acreditamos que Deus está nos abraçando. Sinta-se aconchegado por um minuto no braço de Deus, deixando que Ele enxugue suas lágrimas, deixando que Ele te mostre o caminho, deixando que Ele acalente seu sofrimento e mostrando para você: isso também vai passar. E até que passe, eu estarei com você, porque eu vou estar com você para sempre. Vou estar com você por toda a eternidade. Agora, se vocês quiserem, por favor, descrevam para mim qual foi a sensação que vocês tiveram quando eu passei isso. Foi uma coisa boa? É bom receber o abraço de Deus? Então, a ideia de falar um pouco aqui hoje da fé, segundo o Espiritismo, é para tentar humildemente mostrar para vocês os benefícios da fé e oferecer a cada um de vocês um abrigo seguro para os momentos difíceis. Esse não é esse abrigo não sou eu, esse abrigo é Deus. O Deus que está em todo lugar, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe. Mas o caminho, a chave para chegar a Deus é ter fé. E fé é uma coisa interessante. Quem não tem, não há nada que você faça que vai ajudar essa pessoa a ter fé, nada. Porque a fé é uma escolha pessoal. E Deus Pai, que é nosso amigo e protetor, ele nos deu livre-arbítrio. Ele não nos obriga a ter fé. Ele nos oferece a fé como uma ferramenta para passar por esses momentos difíceis. Mas, por outro lado, uma vez que você tem a fé, essa fé nunca mais sai de você. Para alguns, a fé vem de uma maneira natural, tranquila, que você não precisa brigar, porque já está dentro de você a sementinha. Para outros, para quem lembra de Paulo, quando ainda era Saulo, chegando em Damasco, ele na entrada de Damasco, o que aconteceu com ele? Ele teve um encontro que fortaleceu a fé dele de um tanto que seguiu com ele o resto da vida. Ele teve que ficar, é interessante isso, mas ele teve que ficar cego para ver a fé, para poder ter fé. Eu espero que conosco seja menos doloroso, mas eu espero também que a gente consiga chegar no momento que é o seguinte: não importa o que me aconteça, eu tenho fé, eu sei que isso é para o meu bem, eu sei que é temporário e eu sei que Deus está comigo e eu vou conseguir passar por isso. Então, a ideia que eu queria passar para vocês agora é perguntar para você o que é fé? O que é fé? O que você entende como fé? Interessante que na preparação para essa conversa de hoje, eu escutei muitas palestras, vi o que as pessoas falam sobre o assunto. Eu queria que vocês falassem aí para a gente o que você acredita que seja a fé. Quando alguém fala para você, pergunta para você, você tem fé? O que você tem? O que a fé é para você? Comentem, comentem. Mas a hora que você perguntou sobre o que a pessoa, o que nós sentimos quando você fez a mentalização aí, a, aparenta, a Gledinha colocou aí tranquilidade, aconchego, segurança. Eu também senti um tipo de alívio, né? Uma certa leveza. Eu gostei da mentalização. É bom ser abraçado por Deus, viu? É sempre muito bom.
às vezes a gente demora um pouco, né? Porque tem gente que pega e fala assim: eu quero ter fé, me convença de ter fé. Eu não posso, porque a fé é uma experiência única, uma experiência pessoal, é uma escolha pessoal. Cedo ou tarde a gente vai chegar, né? Tem uma música que fala, que é Stand By Me, que ele fala o seguinte: ninguém é tão grande, ninguém é tão importante, ninguém é tão autossuficiente que um dia não vai precisar de outro alguém. Mesmo que esse outro alguém seja Deus, mas vai chegar um dia que você vai sozinho se prostrar em joelhos na frente de Deus e vai pedir para Ele: por favor, me acolha. E esse momento pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos. Eu espero que seja antes de você ter que passar pelo portal de Damasco. Mas eu tenho certeza que todos vão passar. Mas então, o que é fé? Está funcionando aí bem. Você conseguiu ver aí o primeiro slide? Oi, desculpa, eu estava no mudo. Sim, tá aí. O que é fé? Tá funcionando direitinho. Fique Tá, tranquilo. Tá, já passei para a próxima aí. Você consegue ver? conseguimos, tá aí. O que é Então, fé? enquanto você faz esse exercício de tentar trazer de dentro de você, espero que não esteja muito lá no fundo, mas trazer do seu coração o que é fé, vamos ver comigo essa música aqui de Gonzaguinha, que é uma música muito simples, muito bonita, é um daqueles momentos que Deus age em nossa vida, fazendo chegar até nós uma mensagem através de uma música, através de um poema, através de um acontecimento na vida. Essa música fala assim: ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Tendo isso no seu coração, tendo isso na sua frente agora, você pode explicar para mim o que é fé? Alguém tem uma ideia? Alguém tem um A, pensamento Rosi, sobre fé? a Rosemary Amorim, ela colocou aqui. Rosemary, boa noite, minha querida. Você é a Ângela Marisa, que estava entrando. Eu escrevi aqui boa noite para elas, para não te interromper, mas ela colocou aqui: fé é acreditar. E aí, tá mais ou menos no rumo? Já já a gente fala. Mais alguém? A turma tá. Eles estão com vergonha de dizer. Não fica com vergonha, não. A gente está aqui para aprender junto, né? Então, Exatamente. como disse, né, estava olhando, né, várias apresentações, várias palestras e, e existe, eu acho, aí uma diferença, né? Porque, segundo o Haroldo, e isso não vem da cabeça dele, mas isso é uma coisa que ele falou que me marcou muito. A Bíblia que a gente vê hoje, ela foi traduzida da tradução que foi traduzida por alguém há muitos anos atrás. E à medida que essas traduções foram sendo feitas, o significado da palavra fé mudou. Como eu acreditei um dia, como achava o seguinte: eu tenho fé, eu acredito. Então, mas quem acredita está dando crédito. Não tem certeza, mas está dando crédito. Ele pensa que é verdadeiro. Mas, segundo Haroldo, e segundo outros autores, outros pesquisadores do Espiritismo, do Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, ter fé é mais do que isso. Ter fé é confiar. Confiar quer dizer que você se entrega, sem dúvida alguma. Você muda o seu agir, renuncia a todas as outras coisas para viver naquilo em que você confia. Então,
existe uma diferença clara entre acreditar e confiar. Um outro texto aqui que eu pesquisei fala o seguinte: a maioria dos autores de livros voltados para a prosperidade, felicidade, acha que nós devemos acreditar que as coisas vão melhorar e que acreditando a vida tomará um outro destino. Mas parece que não é bem assim, falta alguma coisa. Porque acreditar é uma coisa só sua. Mas quando você fala em ter crença, quando você fala em confiar, é alguma coisa maior. Em vez de dizer que as coisas vão melhorar, é muito mais profundo dizer que você confia que vai acontecer uma mudança. E agora é interessante ver por quê. A palavra acreditar tem relação com crer, ou seja, é uma crença de algo que vai melhorar. E uma crença vem sempre do quê? De um pensamento, que é uma coisa única, uma coisa individual, é uma coisa sua. E vem sempre do seu intelecto, baseado no que você viu, baseado no que você aprendeu, você tem um pensamento que leva você a acreditar que vai dar certo. Mas quando você fala em fé, você está falando uma coisa maior. Você está falando. A palavra confiar, ela é mais ampla, porque ela vem. Se separar C-O-M, e o fiar vem de fio. Fio quer dizer que vem o negócio entrelaçado, que é uma coisa que liga você a alguém ou alguma coisa. Nesse caso, me liga a Deus. E o com significa junto. Ou seja, em outras palavras, confiar significa que você está conectado diretamente com Deus através de um fio que liga seu coração a esse Deus maravilhoso que nos acompanha. Então, tendo isso em mente, agora precisamos lembrar o seguinte: então, esse negócio de ter fé é uma ligação entre eu e Deus. Aí eu vou perguntar para você, como é que está esse Deus dentro do seu dia a dia? Como que você fala com Deus? Você chama Deus de Vossa Excelência? Você chama de Deus de meu Senhor? Lembremos aqui que Deus é Pai. E como você deve chamar Pai? O Pai é seu amigo, o Pai é seu companheiro, o Pai é aquele que veio antes de você e tem condições de te entender de uma maneira que poucas outras pessoas têm. Esse é Deus que vai ter condições de fazer com que a gente siga em frente. E como que é a sua conversa com Deus? É uma conversa formal? É uma conversa protocolar? É uma conversa através de uma oração automática que você lê em algum lugar ou traz do seu coração? Ou uma conversa íntima, envolvente, aconchegante com Deus? Parente, Oi. aproveitar que você tinha perguntado, aí as meninas começaram a falar. Olha, a Débora colocou confiar, a Débora Neus colocou que fé é confiar. A Marisa, queridíssima, colocou fé para mim é ter esperança e para quem acredita em Deus, sempre confiar no futuro melhor. Então, tá alinhado aí com o que você está dizendo. Certo. A mamãe da Andriele colocou fé é confiar e seguir. Olha aí. E a Rosemary complementou o que ela tinha falado antes, acreditar, confiar. É esse CD que você está falando aí, né? É. Você desapareceu e já voltou. Então, eu queria lembrar você, que você também lembrasse, talvez vocês sabem melhor do que eu isso já, é que assim, quando Jesus nos ensinou a rezar, como que era esse rezar que Jesus nos ensinou? É para andar por aí rezando no meio da praça, em cima de um banquinho para todo mundo ver? O rezar era para seguir como se fosse uma receitinha de bolo? Ou como que era esse rezar? O que que ele pedia para que a gente fizesse quando fôssemos rezar? No íntimo, né? Fechar a porta É, e e tem uma conversar com sinceridade.
Isso. E ele fala que é uma conversa protocolar, é uma conversa, a oração do Pai Nosso, ele não fala, não é o seu pai, não é o meu pai, é o nosso pai. Ele não pede para me dar hoje o pão nosso de cada dia, é para dar a todos nós o pão de cada dia, é para nos livrar, não é, então não é um pai para cada um, não é um Deus para cada um, é um Deus único. E esse Deus único é que vai conversar com a gente vai conversar com ele, a gente vai conseguir se abrir, e a gente vai conseguir, através da nossa fé, seguir em frente. Ah, mas Deus não fala comigo. Well, não rezar, é íntimo pessoal. Então, quando você fala assim, então, mas Deus não fala comigo, olha aqui meu WhatsApp, não tem nenhuma mensagem de Deus. Eu olhei no Facebook, ele não mandou nenhum like em nada. Então, Deus, ele é universal, Deus ele não é um ser material como a gente é, de falar e a gente escutar ele. Ele manda mensagens através de outros, como essa música que a gente colocou agora há pouco, Semente do Amanhã. Para mim, isso é uma mensagem de Deus. O menino que brincava me falou que a gente precisa ter fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Isso para mim é Deus lembrando a gente, precisa ter fé. Mas como que você vai ter uma boa relação com seu pai se você tem com ele uma barreira? Você tem com ele protocolo para comunicar? Se você tem com ele restrições? Com Deus você não precisa ter restrições. Você abre seu coração e deixa sair. Ah, mas se ele sabe tudo, por que eu preciso falar? Então, o meu entendimento é que a gente precisa falar para lembrar da nossa pequenez. E até para checar se aquilo que a gente está pedindo a Deus é uma coisa razoável, é uma coisa necessária. Eu costumo falar para os meus amigos, para quem eu desejo feliz aniversário, que você esteja sempre bem e que sempre tenha o suficiente de tudo que você precisa nessa vida. O que é suficiente para você é diferente do que é suficiente para a pessoa que está do seu lado, que é diferente daquilo que é suficiente para mim. E sempre que você pede o que é suficiente para você, se você pedir o mesmo que é necessário, você vai conseguir. Tudo que é seu arrumará uma maneira de chegar até você. Mas se você está pedindo um carro novo, se está pedindo mais dinheiro, se está pedindo mais joia, talvez você não precise disso. Então, voltando à nossa conversa sobre a fé, faz essa relação com Deus ficar cada vez mais próxima, cada vez mais aconchegante, cada vez mais íntima. Porque, como nós fizemos aqui o exercício no começo, colo é bom, mas o colo de Deus é muito melhor. Bom, vamos seguir em frente. Por favor, façam seus comentários, entrem na conversa, porque isso aqui não é de mim para você, isso aqui é um bate-papo entre nós. Então, o que é fé? Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade, né? Fé é um sentimento total de crença ou algo, crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Isso é uma maneira muito burocrática para falar o seguinte: fé, ou você tem, ou você não tem. Não existe meia fé. E fé, você não pode chegar e falar assim, eu quero chegar no mercado, eu quero 2 quilos de fé, por favor. Eu quero um pouquinho de fé hoje que me precisa. Não, a fé ou você tem, ou você não tem. A fé implica numa atitude contrária à dúvida, ou seja, se você tem fé, não importa o que aconteça, você nunca vai ter dúvida em relação àquilo. Mas é difícil. É difícil, mas a gente vai chegar lá. Lembra que Deus não nos fez perfeitos, mas nos fez perfectíveis. A gente vai chegar lá um dia. Basta que você tenha o quê? Antes de tudo e acima de tudo, fé, para seguir na caminhada. Mesmo quando cair, ralar o joelho, levanta e seguir na caminhada. Mesmo quando você cair e parece que dá tudo errado, levanta e segue sua caminhada. Nunca desista. E aí ele fala ainda que
de acordo com a etimologia, é muito bom ver a etimologia, mostra a raiz da palavra. Fé vem de origem grega, que fala pistia, que indica a noção de acreditar, a noção de acreditar. E no latim vem de fides, que remete a uma atitude de fidelidade. Olha só que interessante isso. Então ele está falando que ele é acreditar e ter fidelidade. Você pode ter fé hoje e não ter fé amanhã? Falar, só quero ter fé hoje. Hoje o dia está mais difícil, eu vou ter fé hoje. Amanhã não. Não, deixa esse negócio de fé para lá. Temos que lembrar o seguinte: Deus é constante. E a nossa fidelidade com Deus tem que ser constante também. Se esse negócio, hoje eu acredito, amanhã não acredito, amanhã eu acredito um pouquinho, acredito mais ou menos. Como é que está hoje o seu medidor de fé? Você olha lá, está meio tanque. Estou bem, estou tranquilo, dá para chegar até o próximo posto. Mas com Deus não é assim. Ele requer o quê? Fidelidade, ele requer comprometimento e constância. Porque Deus é constante. Deus muda? Pelo que eu entendo, não. Deus é Deus e pronto. Hoje, Deus, eu estou bonzinho. Olha para mim aqui e me dá uma força. Hoje eu não estou tão bonzinho. Deus olha para você sempre. E é interessante, né? Às vezes eu percebo que tem dias que eu estou me achando King of the Hill, o rei da cocada preta, achando que hoje eu estou abafando. Aí eu fui doar sangue, falando assim, viu, Deus, como eu sou bonzinho, eu estou aqui doando sangue, olha para mim, olha só que bonitinho. Aí eu tive um insight, aí Deus falou assim para mim, olha a sua volta aí. Tinha gente em condições, aparentemente, condições materiais muito mais difíceis que a minha, mas estavam lá doando. Tinha até um rapaz que me chamou a atenção e me tocou profundamente. Ele tinha dificuldade de fala, dificuldade de locomoção, devia ter outros problemas, talvez mentais, eu não sei bem. Foi com o pai dele lá doar sangue. Aí, em vez de eu me sentir grande, eu me senti pequenininho, que nem falava o Chico, né? O verme do cocô, do cavalo, do bandido, porque é assim, esse é o ensinamento. Mas se você não tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, você não vai perceber essas coisas. E com isso sua fé vai enfraquecendo. Mas quando você vê isso, exemplos assim, e tira disso uma mensagem boa, uma mensagem positiva, uma mensagem para seguir em frente, Deus está lá para te ajudar e para te mostrar, fortalecer a fé. Mas ele pede que seja o quê? Que você acredite, que você seja fiel e que você tenha uma crença inabalável. Mas hoje aconteceu isso comigo, eu não merecia, Deus não foi bom comigo. Eu falei, há divergências, né? Porque se acontece com você e Deus permite que aconteça, é para o seu bem. Tudo bem até agora? Tudo tranquilo? Perfeito. Então vamos Tá seguir. ótimo. Tá lindo. É interessante lembrar para vocês, mas muitos já sabem, não precisa nem lembrar, vou passar até aqui rapidinho aqui, é que a gente está passando por uma transição planetária, né? Ou seja, passou de mundo primitivo para expiação e provas, para regeneração, mundo feliz e mundo puro. E tem gente que escreve que é mundo primitivo, expiação e provas, regeneração, ditosos em vez de feliz e divino em vez de puro. Ou seja, a gente está mudando de nível aqui. E quando muda de nível, acontece esse monte de coisa que está acontecendo com a gente. E aí eu falo, mais uma vez, nesse momento de transição, que vai fazer com que a gente saia daqui da expiação e provas e vá para a regeneração, que faz com que a gente necessite ter a fé fortalecida, acreditar que tudo isso vai passar, que a gente vai renascer a cada manhã. Então, o que eu peço? Acalme seus corações. Pode parecer que não, pode ser que você não se lembre totalmente, mas nós já passamos por isso antes, em condições muito mais desfavoráveis que temos hoje. E nós vamos juntos nessa e nós vamos conseguir. Por que era mais desfavorável? Imagina 100 anos atrás, quando teve lá uma outra pandemia no mundo. Não tinha água quente em casa, a comida não era só ir no Walmart e comprar comida, não dava para ligar no Uber e o cara dele entregar a comida.
nem tinha carro na época. Então, assim, se comparar o que aconteceu há 100 anos atrás e parar hoje a gente está muito melhor. E nós vamos melhorar cada vez mais. Basta que a gente tenha fé e siga em frente. Allan Kardec fala na Gênese, né, Sinais dos Tempos, no capítulo 18, item 9, sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, ou seja, nós, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. É como uma criança quando está crescendo, né? Quando a gente está aprendendo a lidar com as coisas. Por exemplo, a criança, um bebezinho, quando ele está lá com a fralda molhada, ele chora, 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 porque ele acha que aquele momento vai durar para sempre, aquele desconforto vai durar para sempre. Mesma coisa da fome. Ele não tem outro jeito de chamar a mãe, de chamar quem está cuidando dele. Ele tem que chorar. Mas, com o tempo, ele aprende a falar e fala o seguinte: olha, a fralda está suja. Olha, eu estou com fome. Olha, eu preciso ir no banheiro. Olha, e a gente vai passando por essas crises de crescimento e vai melhorando um pouco a cada dia. Mas temos que seguir em frente, senão as coisas não mudam. E durante esse momento de transição planetária, tem lá violência, doença, transtorno psicológico, depressão, todas essas coisas aqui. Ânsia do prazer. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Essa semana eu vi um vídeo que falava que essa busca de ânsia do prazer está fazendo que, hoje, aproximadamente 100 milhões de americanos têm diabetes ou têm pré-diabetes. Isso porque eles estão tentando buscar prazer através da comida. E isso está fazendo com que eles comam mais do que eles precisam e acaba dando repercussão. Hoje, distúrbios dietéticos, distúrbio de alimentação, já mata mais do que o fumo. Então, lembra, a hora que passar essa pandemia, que a gente voltar para a realidade e ver todos esses outros problemas que a gente tem, se não tiver fé e acreditar que a gente vai sair dessa, que a gente vai seguir em frente, que isso é necessário para a gente aprender, vai ficar muito difícil. E além do que, tem a tal da depressão, de obsessão, o número de suicídios está enorme, o gente tomando remédio está enorme, está tendo mudança política, aqui nos Estados Unidos mesmo passamos por isso agora recentemente, além de outras coisas, né, fenômenos sísmicos. Então, vai ter desencarne coletivo, vai ter migrações coletivas, vai ter novos hábitos alimentares, a gente vai ter que aprender a cuidar da saúde de uma outra maneira. E é interessante perceber que toda vez que tem uma mudança de nível, existe um aumento na facilidade de comunicação, que é exatamente o que permite que a gente esteja aqui agora. Agora, uma parte um pouco mais burocrática, eu vou tentar passar por ela um pouco mais rápido, que fala o que é fé, segundo o capítulo 19 do Evangelho, segundo o Espiritismo, desculpa. O que é fé? Quando a gente tem fé, a gente tem esperança. Esperança não do verbo de esperar, mas esperança do verbo esperançar, de fazer com que as coisas aconteçam, de trabalhar para que as coisas aconteçam. E à medida que a gente vai fazendo esse trabalho, a gente acaba também fazendo a caridade. Ou seja, a caridade acaba acontecendo como consequência da fé. Eu tenho fé, eu tenho esperança que as coisas vão melhorar, e com isso eu acabo ajudando as outras pessoas à minha volta, materialmente, espiritualmente, e assim vai todo mundo melhorando. Isso é um ciclo. À medida que você faz a caridade, se aumenta a sua fé, você tem mais esperança, você tem mais caridade, e isso vai gerando, isso entra num vórtice, numa espiral ascendente que leva a gente a lugares melhores. E lembra que a fé, ela tem que ser viva, tem que ser ativa, a fé tem que estar em movimento. Não adianta nada você ter fé e se esconder lá no fim do mundo, esperando tudo passar, o que passar eu volto. E uma coisa que sempre me esteve presente na minha mente é: pede com fé, enquanto espera, trabalha. Mas trabalha com afinco, trabalha com dedicação, trabalha com amor, trabalha com humildade.
É interessante perceber algumas pessoas mais jovens, né? Você fala para eles aí, e aí, bom dia, feliz segunda-feira. O cara fala, que segunda-feira? Nada, tem que trabalhar, como eu posso estar feliz? Aí eu falo assim, pior seria se você não tivesse onde trabalhar. Ou também não precisa pegar pesado, né? Não é questão de pegar pesado, é questão de você ser realista, né? Ó, você reclama que você não tem trabalho, você não quer trabalhar, aí você está em casa, você reclama que está em casa e você quer trabalhar. Então, a gente tem que reformular essa ideia, de novo, acessar a nossa fé e falar assim: é um trabalho, mesmo que não seja o trabalho dos sonhos, é o trabalho que eu tenho, eu vou fazer o melhor trabalho possível. Então, o que é esse poder da fé? Né? Aqui está bem no começo lá do capítulo 19, que fala que Jesus veio ao encontro do povo e um homem se aproximou dele, lançou de joelho aos pés dele, falando: Senhor, tenha piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes, ora no fogo, ora na água. Claro que não é exatamente isso que acontecia, mas quer dizer que o cara estava sempre em extremos, né? Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Está falando aqui o seguinte: você não tem fé, você vai sofrer até que você tenha fé. Não, mas então se eu tiver fé eu não sofro mais? Não é isso, é que o sofrimento vai ficar mais tranquilo. Imagina o que seria de Jesus se não tivesse fé e o cara pegasse ele, jogasse uma cruz de madeira nas costas dele, uma coroa de espinhos, desse chicotada nele, levasse ele até o Calvário e falasse o seguinte: ele fala assim, cara, o que está acontecendo aqui? Mas como a fé dele, porque ele era conjunção com Jesus, era infinita, ele fala, tudo isso vai passar. O meu espírito vai viver eternamente. Isso aqui demora 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, um dia, 30 anos, eu não sei, mas é curto. E então Jesus respondeu: trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino. Então, de novo, aqui é um sentido figurado de falar, tá? Não era que o demônio estava no menino. Tinha lá os problemas que o menino estava passando. Então, o demônio saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Aí os discípulos, né, bateu aquele ciúmezinho, aquele perda de direção, falando, o que aconteceu? Jesus, por que eu não consegui fazer? Por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Aí Jesus respondeu de novo através de uma parábola, segundo Mateus, versículo de 14 a 20, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, transporta-se daqui para lá, e ela seria transportada. E nada vos seria impossível. Ele falou literalmente da montanha, pegar a montanha, aquele monte de terra, areia, pedra, árvore, tudo levado do ponto da esquerda para a direita? Não, ele não era Burle Marx, ele era Jesus, e estava tentando falar para a gente. Essas montanhas podem ser os problemas que a gente está passando hoje, de dor, de solidão, de doença, de fome, de desemprego, mas qualquer problema que você tenha. Se você tiver fé, do tamanho desse grãozinho de mostarda que ele falou, que na verdade é uma das menores sementes que tem, você vai conseguir transpor essa montanha. Tudo bem até agora? Espero não estar ficando chatão aí, tá? Cara, isso é bonito demais. É poético, parente. Bonito demais. Então, o que é o poder da fé? Né? No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz. Olha só, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazê-lo quem duvida de si. Falta de fé nada mais é falta de confiança em si. Se você não confia nem em você, como você vai confiar num Deus que você aparentemente não vê?
vê através de sinais, através de parábolas, através de outras coisas. Mas o que está falando? O sentido próprio é certo que a confiança nas suas próprias forças torne o homem capaz de executar coisas materiais. E somos nós, nesse momento que nós estamos, nesse mundo materialista, nós conseguimos executar coisas quando a gente tem a confiança. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, a resistência, a má vontade. Em suma, com que se depara a parte dos homens que ainda espera, que ainda quando se trata de coisas melhores. Então, essas são as montanhas que você está colocando na sua frente. E se você tiver fé, falando que isso é temporário, que isso é uma maneira de melhorar, e transpor essa montanha, você pode. Você é co-criador do seu dia a dia, você é co-criador da sua vida. E você pode, e você tem condições de mudar isso. E Deus espera que você faça. É uma coisa que eu aprendi numa dessas palestras que eu assisti, é o seguinte: Deus está aí para ajudar a gente no que a gente precisar. Mas ele deixa bem claro o seguinte: se você já consegue fazer sozinho, eu não vou mais te ajudar. Você consegue fazer sozinho. Eu vou estar aqui na retaguarda tentando, estando alerta para que caso alguma coisa aconteça. É como um bebê que saiu da fralda. A mãe não vai ficar lá falando para ele toda hora que ele precisa ir no banheiro. Ele já saiu da fralda, já consegue se controlar, ele segue a vida dele. E depois que ele passa essa fase da fralda, nunca mais ele vai falar para a mãe: mãe, acabei, vem me limpar. Vai falar? Eu acho que não, né? Vai falar: mãe, agora eu tô com vontade de ir no banheiro. É bom que ele grita e todo mundo fica sabendo, né? Mas não. No momento que você passou aquela dificuldade, agora é com você. Ah, mas se eu ficar doente e não conseguir, aí eu vou te ajudar, porque você não está nas suas condições normais. Mas a ideia é o seguinte: no momento que você consegue fazer, Deus fala assim: conseguiu mais uma, venceu mais uma etapa, vai em frente, estou aqui porque daí vier. Mas isso é uma coisa que você tem que seguir em frente. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Quantas distrações nós temos hoje? Quantas coisas a gente tem hoje que distrai a gente? Tem Facebook, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Snapchat, tem a vida que é corrida. Se liga a televisão hoje, tem 380 mil canais de televisão, você pode assistir de tudo. Ah, não bastasse isso, tem ainda Netflix. Ah, não bastasse, tem ainda Disney Channel. Não bastasse, ainda tem. Quanta distração. E quanto tempo você passa meditando, conversando com você, orando para Deus e falando para ele assim: cara, estamos com um problema aqui, eu preciso de sua ajuda. A gente nem lembra que ele existe, a não ser quando a vaca já foi pro brejo, que aí você vai lembrar de fechar a cerca, mas aí às vezes já é um pouco tarde. Então, lembre desse hábito da oração, do hábito da meditação, do hábito de falar com Deus e cria com ele uma relação de confiança, de fiar juntos a vida que a gente vai levar aqui na Terra. A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos que fazem com que se vença os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante resulta a incerteza, a hesitação, que se aproveitam os adversários que a gente tem que combater, e essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. A gente vai, em vez de a gente entrar numa espiral ascendente, entra numa espiral descendente. E à medida que nossos pensamentos vão mudando, aqueles que estão olhando para a gente, falando o seguinte: você me fez mal no passado, quero que você se dê mal hoje, eu vou aproveitar essa portinha que você está abrindo. E o que vai proteger você de abrir essa portinha? A sua fé. Nada mais, nada menos do que a sua fé. Outra acepção, ou seja, outro entendimento que a gente tem da fé, que é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Ou seja, não importa o que aconteça desde a hora que você começou e todos os problemas que você teve no caminho, você tem certeza que vai chegar ao fim.
como alguém que vai fazer uma faculdade, uma escola, tem prova, tem aula chata, tem trabalho de casa, tem. Mas você está determinado que vai chegar ao fim. E você tem fé e acredita e vai fazer por onde? Porque essa conquista não vai cair do céu de graça. Ela dá uma espécie de lucidez uma lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que possui essa fé, possui a fé, ele caminha com absoluta segurança. Lembra que a fé verdadeira, integral, ela não dá chance para dúvida. Como no outro caso, ela pode dar lugar ao que se executam grandes coisas. Ninguém chega ao longe sem ter fé. Você tiver a chance, dá uma olhada na vida que teve Chico Xavier, dá uma olhada na vida que teve Haroldo Dutra Dias. Ah, mas o cara hoje está bem, está aí nas mídias, tá, mas para ele chegar lá não foi fácil, não. E isso aconteceu também por causa da fé. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Lembra? Esperar de esperançar. Esperar, eu vou fazer a minha parte, que as coisas vão chegar onde precisam que cheguem. Por quê? Tendo seu apoio na inteligência, na compreensão das coisas, com certeza você vai chegar ao objetivo que você quer. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, quando estimula o interesse e torna-se furiosa e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, aquele que acha que está com razão, sai batendo porta. Nossa, quantas vezes eu fiz isso? Gritando, batendo. O que é? Falta de fé, é uma fraqueza que a gente tem. Mas graças a Deus que a gente tem essa oportunidade, a gente aprende, segue em frente, e cada dia vai fazendo menos, até que, eventualmente, para de fazer. Cumpre não confundir a fé com a presunção. Ou seja, a presunção é o julgamento baseado em indícios e aparências. Porque quem tem a presunção não tem a certeza, então não tem fé. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Olha isso que bonito. A verdadeira fé se conjunta à humildade. Pois aquele que possui humildade deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. E por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Ou seja, eu não sou o rei da cocada preta, eu não sou o King of the Hill, eu não sou o rei do morro mais. Eu entendo que acima de mim tem muitas coisas e acima de todas essas coisas tem Deus. E a hora que você aceita isso, você precisa ter humildade. E a hora que você tem essa humildade, a fé, ela se conjuga com essa humildade e você deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Deus, eu não sei o que fazer, mas eu sei que você sabe. E dizem que é uma frase de Chico, que é: Deus, se os nossos planos não coincidirem, que prevaleça o seu. Isso é humildade. Isso é fé. Por essa razão é que os bons espíritos sempre lhe vêm em auxílio. Que Deus vai falar: já que você acredita em mim, já que você tem fé em mim, já que você segurou na minha mão, eu vou arrumar um jeito de te ajudar. Ah, então vou sentar no sofá e relaxar. Não é isso. É a fé da esperança, de esperançar, da gente fazer a nossa parte. E a presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho sempre é castigado, sempre é castigado. Eu acabei de contar o exemplo que eu achava que eu estava fazendo grande coisa indo lá doar sangue e tinha gente lá em condições muito mais difíceis passando por isso. Mas é assim, ó, ele não espera uma semana, ele dá na hora para você perceber o seguinte: se coloque no seu lugar. E isso demanda humildade, isso demanda comprometimento e constância com Deus. Aprendeu? Não vai mais acontecer. Mas até que você aprenda, ele vai ficar sempre assim: ei, olha lá. Cedo ou tarde, pela decepção ou pelo malogro, malogro é quando a coisa não dá certo, são infligidos. Então você vai acabar vendo: é verdade, eu achava que era bom, mas não era ainda tão bom. O poder da fé se demonstra de todo modo direto e especial na ação magnética,
por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido, agente universal, que modifica-lhe as qualidades. Ou seja, ele está mexendo com a nossa essência. Ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Ou seja, quando a gente tem fé, nada pode com a gente. A gente acredita em Deus, a gente é humilde, sabendo o que vai nos acontecer, vai ser o que é melhor para a gente, precisa acontecer. E a gente vai ter uma força que vai ser essa mola propulsora que vai levar a gente para frente. Tal motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos, pela parábola, né? Se não o curastes, foi porque não tinhas fé. E quantas vezes a gente se impõe sofrimento só pela falta de fé e porque a gente não tem coragem de agir de uma maneira diferente. Ou humildade de aceitar que Deus sabe mais. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. E aí tem um grande perigo, né? Se a gente tem uma fé cega, a gente acaba fazendo o uso errado dessa fé. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim, o verdadeiro como falso. E cada passo se choca com a evidência e a razão. Vou acreditar, vou sair correndo. Essa nossa fé, ela tem que ser testada e educada a cada momento, para que a gente tenha certeza que a gente está onde a gente precisa estar. Levada ao excesso, essa fé traz o fanatismo, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. É como fazer um castelinho de areia, né? Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é na luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que a fé está com a razão. Está chegando. Parente, Fala. desculpa interromper. Volta 2 slides aí, por favor, porque eu fiquei na dúvida aqui de uma coisa em relação do. Aí. Esse último parágrafo. Nada examinando a fé cega, aceita, sem verificação. Assim, o verdadeiro como falso. Seria o falso como verdadeiro? Porque aí na minha cabeça aqui eu fiquei confuso em relação. Assim, não estou dizendo que está certo ou errado, porque faz sentido também, mas na minha cabeça ficaria. Eu aceitaria mais o falso como verdadeiro, né? Quando você tem essa fé cega, vamos voltar aqui no Evangelho, mas quando você tem essa fé cega, você acaba achando que aquilo que Deus, que é uma coisa verdadeira, é falso, que esse negócio de Deus não existe, isso é só para enganar as pessoas. E é incrível mesmo, né, meu irmão? É incrível. Mas faz sentido, sim, na minha cabeça aqui, e talvez na cabeça de outras pessoas, pode ter passado alguma coisa nesse sentido. Porque aceita sem verificar tanto o falso como o verdadeiro. Tanto o falso como o verdadeiro. Sim. Essa sem analisar nada. A gente vai só aceitando, né? Alguém vai falando e você não analisa e só vai engolindo aquilo ali. E eu lembro de alguma coisa similar. A gente conversou a respeito disso dos nossos estudos, lá no CEF ainda, quando se falava do cuidado de examinar as comunicações espirituais, na verdade, dos espíritos, inclusive o cuidado que se deve ter ao analisar uma mensagem de um espírito. Eu lembro da gente estudar isso, por isso que eu lembrei disso daí na hora, falei, peraí, eu estou confuso. Mas é uma via de duas mãos, né? Quando você é cego, você não aceita a verdade. Você acha que aquilo que é verdade é falso. Porque essa história que a gente vai morrer, que a gente morre, fica lá esperando até o dia do juízo final, aí todo mundo ressuscita. Quer dizer, cada um tem a sua verdade, mas a verdade que me cabe, a verdade que me serve, é a verdade que está no Evangelho de Jesus, que está
aqui explicado Sim. no Espiritismo, que é a nossa terceira revelação. E é por isso que eu Agora, tenho muito ainda para aprender com você, meu irmão. Deus me livre, bicho. Porque a gente já trombou demais, já capotou demais, porque a nossa verdade era o que nos era conveniente, não era isso? e Antes, eu até tô nem falando hoje, dessa vida. até hoje, você vê no trabalho, né? No trabalho, você vai entrar numa conversa com alguém para provar Ah, que você está certo, sem dar chance ao outro mostrar o ponto de vista dele, né? Tem não, aquela figurinha que tem duas pessoas assim, olhando o número 6. Para esse aqui, para esse é o número 6. Para esse aqui é o número 9. Os dois estão então, certos, mas cada um está tendo um ponto de vista diferente do problema. Mas enquanto correto. você não se coloca no lugar do outro, enquanto você não percebe o outro e usa o evangelho como um guia, cara, você está perdido. Uhum, Você uhum. vai ficar, sua fé cega vai ficar assim, ó. Quem paga mais pela Sim. minha fé? Quem paga mais pela minha fé? Eu acredito em você agora. Agora você paga mais? Eu acredito. Aí a gente acaba diminuindo, Ah, eu não acredito mais. bem Vamos sim. procurar outro para acreditar. Mas obrigado, desculpa interromper aí. A Cristina Menezes, a mamãe Elizabeth diz importantes reflexões. A Lucilene está dizendo que está ótima, maravilhosa a palestra. E a Cristina, além de ela ter feito, colocou e compartilhou com a gente aí. Eu não sei se é um poema, se é uma música, mas a coisa mais linda. E ela colocou aí a sugestão de leitura. Aconteceu na Casa Espírita. Realmente o livro é tremendo, muito bom. Desculpa, toca pra frente. Vai lá, filho. Vamos lá. Eu estava aqui. Então, a fé não prescreve, de onde resulta alegar que muita gente não lhe cabe a culpa de não ter fé. Então, diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Ou seja, não tem como falar para você, tenha a minha fé. Então, não tem como você. Não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. Nem o que ainda é mais certo, se impõe. Olha isso aqui. A fé não se impõe. Você não vai falar assim, eu só vou gostar de você se você tiver a mesma fé que eu tenho. Acabamos de Não, falar disso daí, né? não tem como, porque isso vai ser a fé cega. E não tem como você falar o seguinte: você tem que ter fé em Deus porque eu tenho. Não tem, porque é uma coisa íntima, é um sentimento único, seu. A sua relação com Deus não existe outra igual, porque não existe outro igual a você. Deus fez cada um de nós únicos, e por isso que cada um está no momento da evolução. Eu lembro de um livro, eu não lembro do autor agora, mas esse autor, ele era eu não vou lembrar, mas ele estava discutindo com a mãe a existência de Deus. E para ele não estava certo ainda, apesar dele ser da igreja, apesar dele estar no CNBB e falar da igreja, falar de Deus o tempo todo, ele não tinha certeza de Deus. E a mãe dele falou simplesmente: "Que isso, meu filho? Você nem deve conversar sobre isso. Deus existe e, aliás, ele passa aqui todo dia às 6 da tarde, quando o sol está se pondo, me fala oi, pergunta se eu estou bem e segue em frente." Olha a simplicidade dela. E ele que era estudado, educado, eu vou lembrar, depois eu trago esse nome dele, ele não tinha essa percepção. Deus está nas coisas simples. Por isso que ele não espera que a fé se imponha. Você não pode esperar que alguém fale assim, você tem que ter fé e pronto. Vai chegar o momento que você vai ter fé. Pode demorar um dia, 2 dias, uma vida, 2 vidas, 1000 vidas, mas vai. Se você tiver dúvida disso, dá uma olhada no Paulo Estevão. Quanto precisou acontecer para aquele caboclo ter fé? Mas o dia que ele teve fé, nada arredou ele do caminho. Ele seguiu em frente. Então, então a fé não se impõe, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la. Ninguém há. Mas eu já pequei muito. Pois é, então, mesmo assim, você pode ter fé. Eu fiz muita coisa errada. Quem não fez, atire a primeira pedra, né? Mas a fé você pode ter, você pode conquistar, você pode adquirir, você vai conseguir ir em frente. Mesmo entre os mais refratários. Lembra que o negócio de refratário é aquele que refrata, aquele que não aceita. Mas vai chegar um momento que você, por ser tão refratário, vai ficar sozinho
E eu tenho certeza que vai chegar um momento que vai estar você e Deus, você de joelhos, pedindo a Deus para me dar mais uma chance. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Eu não estou falando que a religião do outro é melhor ou pior que a minha. Se a religião que você tem lhe basta e você faz isso você uma pessoa melhor, uma pessoa boa, caridosa, não tem por que você mudar. Não é a fé que se compete procurá-los, é eles que cumprem ir ao encontro da fé. E se buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Olha isso que bonito. Então, não é a fé que vai bater na sua porta e falar assim: ei, aqui que mora o Luiz? Então, eu sou a fé, eu vim aqui para morar com ele a partir de agora. Não é. A gente que tem que ir ao encontro da fé, a gente que tem que buscar essa fé. E se buscar sinceramente, não deixarão de achá-la. Lembra que Jesus falava: pedi e obtereis. Bate e a porta se abrirá. Quantas vezes ele repete a mesma coisa para ver se a gente entende, né? Tem Exato. depois, pode falar. Desculpa, a Cristina Menezes disse que o que ela compartilhou lá com a gente é a letra de uma música do Roberto Carlos que se chama Fé. E realmente, quem tiver a oportunidade de ver, é bem bonita mesmo. E a mamãe tá dizendo aí, ó, na beleza das flores, no canto dos pássaros, olha que poesia, no olhar meigo, só faltou ali colocar no olhar meigo do meu filho, né? E amoroso de um amigo de jornada, eu vejo Deus. Ai, que bonito. Lindo, dona Beth. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. De parte de uns há descaso, e de outros o temor de serem forçados a mudar de hábitos, da parte da maioria ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Trocando em miúdos, bem, o que ele falou aí? Quando a gente não é humilde, a gente não quer. Rapaz, eu fico vendo essas coisas, a sensação que eu tenho é a gente querer negar a paternidade de Deus. É como se eu estivesse negando, negando que eu não sou filho desse ser, dessa força suprema que rege e que criou tudo. Eu fico pensando nisso. Olha, não. E a gente se depara com algumas pessoas assim, né? Mas, como você falou, realmente a gente. É quase que meio que um desistir. É o passar pela terra, pela vida, só por passar, sem querer traçar algo mais consistente para o que virá, para a eternidade. Porque não se acredita no que vem, É, eu vou me esforçar para quê, né? mas a eternidade está aí para provar que um dia você vai chegar lá, que nós vamos chegar lá, né? Ele não tem pressa. Deus falou, para mim, melhor seria que fosse rápido para você sofrer menos, mas se você quer escolher o caminho, eu te dei, Sim. antes de tudo, o tal do livre-arbítrio. Hum, A gente esquece, a turma esquece, parente. Aí, como eu falei antes, né, em certas pessoas a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para devolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de anterior progresso. Também não foi de graça para ele lá, não. Deus não falou o seguinte: você é mais bonitinho que os outros, eu vou dar para você mais uma pitadinha de fé aqui. Ou o cara pegou e voltou na fila 2, 3 vezes, a fila da fé lá, que tem um bandejão lá quando a gente vai, dá mais um pouco de fé aí. Amigão, dá mais uma porção de fé. Não é assim. É sinal evidente de anterior progresso. Tudo é ação Eu, e reação. Fala aí. ação, reação. Bicho, eu tô me rachando de rir aqui, é bem desse jeito. Entrou na fila 2, 3 vezes, essa foi demais. No bandejão lá, põe mais um pouquinho desse aí para mim, moço. Não, não tem. A porção de fé é igual para todo mundo. Se quiser mais, você tem que procurar, mas é cultivar a fé. Temos. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição de que
souberam, estão com a educação feita. As segundas, que é provavelmente o meu caso, tudo tem de aprender. Estão com a educação por fazer. Por isso que a gente está aqui fazendo palestra, né, Bem? Porque a gente ainda tem muito que aprender, muita educação para fazer. Rapaz, eu fico muito feliz de você colocar dessa forma, porque às vezes as pessoas veem a gente, Luiz, como você, eu, a Lara, a Gladys, que está aí sempre na frente fazendo aí as coisas acontecerem. As pessoas me veem, mas é porque eu sou grande, não é porque eu faço mais, não. É porque eu sou grande e as pessoas, eu fico mais evidente na frente de qualquer pessoa. Mas o que acontece as pessoas começam, às vezes, equivocadamente, nos ver ou nos enxergar como exemplo, ou achando que a gente está um pouco mais na frente, ou está melhor alguma coisa. Gente, é totalmente, é o inverso, é isso daí que o Luiz falou. A gente está aqui justamente porque a gente precisa muito se melhorar. E cada estudo desse que a gente faz, eu conhecendo o Luiz, eu tenho certeza que ele passou horas, horas colocando esse material junto. E a gente, é porque a gente precisa. E tem vezes, eu não sei se acontece com você, acredito que sim, parente, mas tem vezes que a gente vai mexendo e vai colocando material junto e tem coisas que a gente se depara que chega dói dentro da gente, fala, meu Aí você Deus. tira da apresentação, guarda para a próxima, que é muito. É aquela hora do bandejão, que em vez de você colocar mais, você fala assim: não quero, não. Tira, 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 tira. Eu estou de dieta hoje, não preciso disso aí, não. Longe disso. Mas eu gostei de você ter falado isso. Bom demais. Toca, filho, toca. Então vai lá. Ela, entretanto, se fará, e não e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Ou seja, foi o que eu falei. Nós vamos ter fé um dia. Vai chegar esse dia. E a fé vai fazer parte de você. E se não for nessa existência, vai ser na próxima. E se não for nessa nem na próxima, vai ser na próxima depois da próxima. E vai. Mas é interessante perceber, às vezes, o seguinte: se você foi dada a chance de aprender, você desistiu de aprender, ele vai apertar um pouquinho mais o torniquete para ver se você aprende. Não é punição, é para te dar a chance de aprender. Porque você está perdendo tempo. Mas eu tenho todo o tempo do mundo? Tem, mas não quer dizer que você possa perder, né? Então ele vai apertar mais um pouquinho, vai apertar mais um pouquinho, até que chega uma hora e fala assim: não, chega de apertar, eu vou aprender, vou passar para a próxima lição. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que eles apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, aquele negócio de falar, eu preciso ver para crer, que não lá o São Tomé, não é bem assim, né? É preciso, sobretudo, compreender. Que a fé cega já não é desse século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ele não tem conceito, ele não tem compreensão, ele não tem compromisso dele com a fé, ele quer ver para acreditar. Aí o que que mostram para ele? Mostra o ouro, mostra o dinheiro, mostra a luxúria, porque isso ele consegue ir lá e apertar e ver e provar e dar aquela sensação de 2, 3 horas de satisfação, mas é que acaba aquele prazer, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, e o prazer não deve estar aí. E é interessante perceber também, isso é de uma fala de Haroldo Dutra Dias, que às vezes você faz com que alguém perca a fé em você, não Deus, mas alguém, por causa de 2, 3 horas de prazer. 2, 3 horas de prazer que faz com que você estrague uma relação de uma vida inteira e que talvez demore 2, 3, 4 reencarnações para você conseguir recuperar. Mas eu confiei em você uma vez e você fez isso comigo, por que eu vou confiar de novo? E essas 2, 3 horas podem custar uma eternidade. Então, cuidado com essa fé cega, com esse prazer imediato, com essas coisas que a gente tenta resolver todos os problemas num dia só, fugindo deles.
Principalmente contra essa fé cega que se levanta o incrédulo, que essa nossa fé, contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é o que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. A fé não prescreve, a fé vai ficar sempre aí. Dependendo das escolhas que você fizer, você vai, se a fé for cega, você vai seguindo o fluxo do rio. Mas quando você tem uma fé educada, uma fé madura, você sabe exatamente onde o rio vai dar e não precisa ficar mudando. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vocês já escutaram isso em algum outro lugar? Que a fé inabalável só o é quando pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Se O algum mestre desses... Leonel, isso, né? Tá o rostinho dele lá em cima, né, no Evangelho. Se em algum momento a sua fé não foi forte o suficiente para enfrentar a razão, ela, de certa maneira, era uma fé cega. Ah, mas eu não sou perfeito ainda. Não, ninguém está aqui cobrando isso, ninguém está esperando isso. Muito pelo contrário. De maneira que a gente está falando tudo isso para mostrar o seguinte: isso também é normal e isso também vai passar, e a gente vai passar por isso. E esse resultado conduz o Espiritismo pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. O espiritismo vai avançando um pouco a cada dia, um pouco a cada dia, vai se expandindo, vai crescendo, sem a pretensão de ser o mundo inteiro, porque sabe, vai chegar um tempo, cedo ou tarde, que todos teremos a fé que precisamos ter. Então, chegando já quase no final, eu vou colocar para vocês um poema de Meimei. E ela usa a fé aqui, olha só aqui, ó. Confia sempre. Confia quer dizer tenha fé. E o que ela fala para a gente é assim, ó, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, que são muitas, aliás. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Ele não fala para crer e sentar no sofá e esperar tudo passar e depois botar, não. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na Terra. A única coisa no universo que não muda é Deus. O resto tudo é sujeito à mudança. E vai mudar e vai melhorar. Mas o que vem do céu permanecerá. Olha só. O que vem do céu? Deus. Deus permanecerá. As coisas que vêm de Deus, elas permanecerão. Tudo mais é volúvel, é possível de mudar, é possível de melhorar, é possível de renovar. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não se esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Guarda essa prece. Quando tiver aí difícil, olha para ela de novo. Pede a Deus que sempre esteja com você e fortaleça a sua fé a cada minuto. E é uma coisa que você tem que fazer, ninguém mais. Então, para terminar, eu prometo que é o último slide, eu queria te dar aqui uma receitinha que passaram para um desses nossos poetas, que fala assim, ó,
Se eu quiser falar com Deus. Alguém lembra disso aqui? Alguém sabe de onde vem isso? Quem que foi? É uma música. Gilberto Gil. Ele fala assim: Ah, foi. se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Lembra que Jesus falou que é a repetição aqui, ó. Vá ao seu cômodo íntimo, ou seja, a sua cabeça, dentro de você. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Essa voz que está sempre gritando dentro da gente, falando coisas que talvez não sejam ainda verdade, nos incomodando, nos machucando, nos diminuindo. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos e dos receios. Desejos esses tão grandes, tantos hoje, né, que tem aí. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que acreditar, tenho que aceitar a dar, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão, dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Lembra? Esses palácios e esses castelos estão dentro dos seus sonhos. Você tem que ficar a sós, buscar a paz, calar a voz, para poder se falar com Deus. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Ou seja, não importa o que está acontecendo em volta de você. Se você tiver fé, tiver centrado diante de você, você vai conseguir calar tudo isso e ainda vai alegrar seu coração. E essa alegria vai fortalecer sua fé e vai fazer com que você faça coisas ainda maiores. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, ou seja, deixar as coisas terrenas, as coisas mundanas, as coisas, os prazeres de agora, sem cordas para segurar. Ou seja, você vai por você mesmo, com a sua própria força, e que não é pequena, a sua força interior, ela é infinita, porque foi dada a você por Deus. E essa força vai te levar daqui até a eternidade. Tenho que dizer a Deus, muitas vezes, dar as costas, caminhar. Nós, imigrantes que estamos aqui, quantas vezes nós tivemos que dar as costas e seguir caminhando? Era a nossa busca de falar com Deus. Às vezes doeu, e doeu muito, mas temos que seguir em frente. Dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Vai ser muito, muito, muito melhor do que você possa imaginar. Porque Deus é infinito. Deus tudo sabe, tudo pode, está em todo lugar. Aceite Deus, meu pedido humilde, de seguir comigo nessa caminhada daqui até a eternidade. E não permita jamais que a minha falta de fé me leve por caminhos tortuosos. Me tire dos atalhos, me leve para o caminho que me levará até ti. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Meu irmão, mas que bonito, bicho. Uau! A fé não costuma falhar. Exatamente. Vamos com fé. Vamos com fé, todos nós. Cada um com a Oh, sua, mas todos com fé, né? todos com fé. Obrigado, Desculpa o meu. avançado da hora, mas era um assunto Mas importante. isso não é importante. A gente. Cara, foi muito gostoso, muito saboroso. Como sempre, né? Imagina. Tá aí a turma, todo mundo gostando. Olha, mas eu não posso deixar de compartilhar aqui a turma, de falar aqui de uma. Porque a dona Beth falou, né, sobre os amigos de jornada. Aí eu falei, podia ser o filho, né? Aí ela tá dizendo aí, os filhos também são amigos de jornada. Né? E ela falou assim, fonte
ela corrigiu até embaixo. Fonte inesgotável de ensinamentos. Como não, dona Beth? Como não? E a turma tá aí, todo mundo agradecendo. A Dora, queridíssima Dora, Jesus te abençoe, minha irmã. Obrigado pelo carinho. A gente precisa realmente, como não agradecer a Deus aí por essas belezas do universo, né, minha irmã? Maravilha. A Débora tinha cantado lá a pedra, ela sabia que era a música e disse ainda que é maravilhosa a música. Todo mundo está aí agradecendo, gratidão, todo mundo agradecendo esse cuidado, esse carinho com que você expôs um tema tão constantemente abordado, mas ainda tão necessário a gente falar, viver, dar esses exemplos como você deu, e falando assim de uma forma tão tranquila, como você foi colocando, a gente consegue ir se relacionando com isso, parente. Então, por isso que eu te falo, não te largo nunca mais, meu irmão. E eu tenho Ah, muito para tudo isso aprender está no contigo. Evangelho, viu? Olha, a Tudo fonte isso está aqui aí. no Evangelho. Então, a gente vai voltar lá e vai conseguir pegar mais coisas de lá. É o que está no Evangelho. Fontes, essa é a verdadeira fonte inesgotável da vida, né, que Jesus ofereceu à mulher samaritana. A vida Aprende a mim se plena. tiveres sede, né? Porque se tiveres Então, sede, porque bebendo dessa água nunca mais vai sentir sede, né? nunca mais terá sede. Olha isso. Se beberdes da minha água, nunca mais terá sede. Uau! Nós precisamos beber dessa fonte que Jesus nos oferece. Meu irmão, só tenho te agradecer. Obrigado mais uma vez pelo carinho de preparar um material tão gostoso para a gente falar. Vou deixar você à vontade para as palavras finais, para a oração, e a gente vai aí se preparando. Se prepara aí todo mundo com a sua garrafinha, com o seu vasilhame, com o seu copo d'água, que Jesus vai estar aí permitindo a magnetização, a benção dessas águas também. Bora? Eu que tenho que agradecer, bem, e já contando já o tempo para a próxima, que seja logo que a gente possa visitar nossos sentimentos e conseguir aprender com isso e seguir em frente. Então, eu agradeço, eu espero que tenha ajudado a vocês, que seja sempre um ponto para vocês lembrarem e saber que a fé é imprescindível, a fé é importante, a fé aconchega e a fé nos dá acesso ao colo, ao abraço mais gostoso do universo, que é aquele acolo, aquele aconchego do abraço de Deus. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração e pedir a fluidificação das águas. Senhor, meu Deus, eu lhes agradeço pela possibilidade de ter feito mais esse encontro entre amigos, propagando o Evangelho que aprendemos com Jesus, codificado por Kardec, e que nos ilumina na escuridão dessa transição para um mundo melhor. Sei, Senhor, que o que tenho é pouco para dar, mas esse pouco eu quero compartilhar, porque eu sei quando compartilho, ele aumenta, aumenta infinitamente, como a multiplicação do pão e dos peixes que fizeste, Jesus, quando passava aqui na terra. Peço a Deus que os bons espíritos que nos acompanham, que os espíritos enviados por ti, Senhor, nosso querido e amado Pai, possa fluidificar a água que se encontra em cada lar, dando-lhes o remédio para o espírito e para o corpo, fazendo com que cada dia tenhamos pouco mais energia para seguir em frente, com fé, com amor, com carinho e com humildade, e principalmente com a vontade inesgotável de ajudar o próximo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Queridas, queridos, que Jesus, o sol das nossas vidas. Ah, não, teve o pessoal que deixou aí um oi. Ah, Rosângela, minha irmã. Beijo, Rosângela, Ziza. Beijo para você, a família maravilhosa. Beijo no Amadeus, nas crianças.
Teve mais gente aí deixando um oi pra gente aqui. A Alda Cordeiro, a Balducci Cordeiro, o Márcio de Almeida Madeira, todos muito queridos, que Jesus abençoe a todos, muita paz. Uma vez mais agradecemos eu, o Luiz, a Gladys, a Andriele e a Lara, em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. O nosso abraço fraterno, muita paz, que Jesus abençoe a todos os nossos lares. Muita paz, boa noite.